Liderança e gestão na era da transformação digital e da inteligência artificial. Né? Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Budó, né? E hoje trago esse assunto sobre qual a liderança de equipes de alta performance nesse mundo que temos hoje de transformação digital, né? E inteligência artificial. Comigo hoje, Fernanda Toscano. Bom, bem-vinda, Fernanda. Tudo bem? Você quer se apresentar? Quer falar um pouco sobre suas funções, seus desafios hoje no dia a dia? Tudo bem, muito prazer. Primeiro queria agradecer a participação aqui com vocês sobre esse tema, que é um dos temas que eu mais gosto de falar, né? Eu sou Fernanda Toscano, eu cuido da área de tecnologia da Veloy. A Veloy é uma empresa hoje dentro da Alelo, que é uma subsidiária do Banco do Brasil e do Bradesco. Então, hoje, nós temos um desafio grande de descomplicar a mobilidade. Esse é o nosso grande propósito como companhia. E, com certeza, a liderança é o que vai fazer a gente chegar ali nesse objetivo. Então, por isso que eu acho que temos bastante para discutir aqui sobre esse tema. Fernanda, quando a gente pensa em Veloy, hoje fica muito claro que a Veloy não trata só mais o carro como meio de pagamento, né? Hoje nós estamos falando de cidades conectadas, nós estamos falando de trazer soluções, ferramentas para o cidadão, né? Onde você consegue fazer esse intermédio, trazer inteligência artificial também para o dia a dia. Então são várias soluções. Acho que sempre achei muito bacana, sempre fui muito entusiasmado, né? Mas eu vejo como um papel importantíssimo, a gente sabe, né? É a liderança nessa transformação, né? A liderança das equipes, a liderança no negócio, a liderança enquanto gestão, né? Quando você vê hoje, né, na transformação digital, nesse mundo de hoje, como você enxerga o papel da liderança, especificamente nesses desafios hoje? Quais são os desafios maiores que você enxerga, por exemplo? Hoje, com certeza, o papel do líder mudou muito em relação ao que era no passado, né? Então, hoje, o grande reforço desse papel de liderança é você dar o protagonismo para o seu time, dar o protagonismo para a equipe. E como é que você faz isso? Incentivando a experimentação, criando culturas de engajamento, onde você dá um caminho muito claro, uma inspiração muito clara. Hoje, a liderança ela é muito mais com base em exemplo, em engajamento, do que em gestão de atividades. Então, quando você promove a autonomia do time, a capacitação desse time para poder entregar esse resultado, e você descentraliza toda a parte de tomada de decisão e gestão do tempo e das atividades, você muda o patamar da companhia. Você acaba conseguindo capilarizar bastante tudo que acontece dentro da companhia. Então, acho que hoje o papel do líder, ele passa muito nessa questão de valorização dessa experimentação, criar essa cultura de inovação, de incentivar a correr riscos, claro que de forma controlada, mas você só consegue acertar grandes conquistas quando você tenta. Então, é uma questão grande de adaptação, mudança, e você incentivar que o time ele tenha essa liberdade, ele tenha a possibilidade de errar, acertar, porque é só assim que a gente vai chegar do outro lado, né? Então, se eu fosse resumir, acho que o papel do líder não é só cobrar um protagonismo do time, né? Mas criar um palco para esse time poder performar e fazer o que precisa ser feito. É um facilitador, limpador de trilhos, né? É o que eu sempre brinco com a minha equipe. Não, eu acho sim, né? Você tem toda a razão e ficou muito claro, me esclareceu bastante, né? O papel do líder, ele realmente é fundamental quando você fala, né, numa transformação digital. Até falando em Business Agility, onde eu trago práticas de agilidade, né, para dentro de áreas que são áreas do negócio, por exemplo, né? Você vê que esse movimento ele acaba sendo o que eu costumo chamar de um movimento em pinça, né? Você tem, então, todo um board da companhia, você tem toda uma diretoria, CEOs, etc., né, você leva trazendo e direcionando de forma top-down essa transformação, né? E você tem um movimento bottom-up, que aí vem a pinça, né? Onde a equipe está convencida, a equipe está engajada, a equipe está sendo chamada para o jogo, né? E aí você vê que esse movimento em pinça, naturalmente, ele vai espremendo, digamos assim, né, aquelas pessoas que a gente precisa trabalhar melhor, porque são pessoas talvez que estejam com um mindset diferente, que não estejam vendo as vantagens de um novo modelo, né? Então eu acho que é fundamental, né? Muito claro assim. Agora vamos explorar um pouco mais sobre inteligência artificial e como que tem transformado os negócios, lembrando do foco, né,
nas equipes de alta performance, no desenvolvimento dessas equipes, mas como que essas ferramentas de inteligência artificial podem ser utilizadas no dia a dia, né, para desenvolver o negócio. Então, nós temos hoje soluções que a gente pode estar falando desde recrutamento e seleção, quando a gente está falando de desenvolver uma equipe de alta performance, né, é muito importante você poder ver o perfil correto, né, ter um fit cultural e entender se aquela pessoa ela é útil hoje, o quanto, e mais, quanto que na carreira que você está propondo para ela, né, através de ferramentas de inteligência artificial, se faz sentido aquela contratação a médio e longo prazo. Né? Então, eu vejo que ferramentas de inteligência artificial para recrutamento e seleção, vejo também quando você precisa fazer ferramentas também, como, por exemplo, quando você fala da parte acadêmica, de desenvolvimento de competências, de plataformas de aprendizado, também hoje tem plataformas de inteligência artificial, de IA, né, que conseguem direcionar melhor o conteúdo de acordo com o perfil e desempenho, né, do aluno, do profissional e etc. Então, eu vejo em vários no Fernanda, como que você vê, então, essas ferramentas de inteligência artificial hoje aplicadas, né, no desempenho, né, e no desenvolvimento dessas equipes de alta performance? Acho que uma mudança grande que a gente teve de paradigma é que a inteligência artificial ela não é só mais uma tecnologia que chegou no contexto, né? Hoje ela é uma ferramenta que ela pode ser usada em qualquer contexto. Então, desde começar por automatizar tarefas repetitivas, para quê? Para você liberar equipes para fazer atividades muito mais estratégicas, até criar tendências de mercado, propensão, análise de consumo. Então, hoje a gente tem vários cases já sendo utilizados para tudo. E não só no contexto profissional, num contexto pessoal também. Eu acho que quem já começou a incorporar a inteligência artificial no seu dia a dia, já vê os ganhos que isso acaba trazendo para a vida prática, né? E eu vejo que isso é uma boa forma mesmo de começar. Todo mundo me pergunta, Fê, como que eu começo? Como é que eu estudo? Que site que eu clico? Acho que essa é a pergunta que eu mais escuto. E eu sempre falo, escolhe uma paixão que você tenha, escolhe um tema que é muito agradável na sua vida e começa a utilizar nesse contexto. Porque na hora que você entra num assunto que você domina, um assunto que faz sentido para a sua vida pessoal, a própria inteligência artificial ela te leva nesse caminho e nessa jornada. E durante essa jornada, você vai tirando muitos insights importantes. Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu gosto muito de vinhos, é minha paixão. E eu comecei a usar para isso. De que jeito, como, aprende, resume. Eu gosto das coisas mais resumidas, então às vezes tinha vários artigos que eu queria ler e acabava não tendo tempo, pedia para IA ler para mim e eu começava a dar o tom de como eu gostava de saber dos temas. Ela já ia resumindo para mim, me mostrando os insights e tal, e eu comecei a ver muita oportunidade que a gente tinha ali. Então, acho que um bom ponto de como começar é usar num contexto que faça sentido para você como pessoa. A partir daí, o caminho vai ser natural. A própria IA vai te ajudar a trilhar esse curso, né? Dentro da Veloy, a gente começou a utilizar os cases de inteligência artificial, primeiro lugar, para liberar recurso das pessoas do nosso time. Então, hoje, um dos maiores problemas dentro da nossa indústria de pessoa física são as contestações. Então, um cliente abrir uma reclamação falando que não passou naquele pedágio, não entrou naquele shopping. Então, para você ter uma ideia, a gente tem mais de 20 mil chamados por mês de contestação de passagem. E como é que era o processo até então? O cliente abre essa solicitação, tinha um time que ele ia em cada uma das concessionárias, pegava a imagem, recuperava a câmera daquela passagem, assistia e definia se é procedente ou não. Então, um trabalho muito manual e a gente tinha um time muito grande para fazer todo esse trabalho, né? Então, esse foi um tema que a gente automatizou 100% esse processo. Uma vez que o cliente abre, ele já identifica qual é a concessionária, já entra em contato no diretório das concessionárias, recupera a câmera, assiste a câmera e já avalia se é procedente ou improcedente. A gente tem uma taxa de assertividade muito maior do que era no contexto humano e a gente eliminou essa atividade. Significa que a gente retirou os times da nossa área? Não, a gente direcionou eles para quê? Para fazer outro tipo de análise de assertividade, de tirar insights do que acontece na nossa operação. Então, você acaba abrindo caminhos para você utilizar o time de uma forma muito mais efetiva do que era antes, né? A gente também criou um produto
usando inteligência artificial que ajuda nossos POs a escrever as histórias. Então, na prática, o que é? A gente está fazendo todos os nossos discoveries com IA. Então, o que ele faz? Um estudo de mercado, traz tendências, traz um olhar de números, de como que está o comportamento humano. E com base nisso, a gente começa toda a escrita de um produto novo com todos os insights já coletados. Com base nisso, hoje a nossa ferramenta ela faz uma entrevista com o PO e começa a fazer as perguntas no contexto do produto. Mas como é que é? Qual o público-alvo? O que você quer atingir? Quais as dores que você tem? E o PO vai respondendo. No final do processo, a gente já tem um template que a gente definiu de como a gente gostaria de receber esses documentos, ele já gera toda essa documentação. Então, eu recebo todos os casos de uso, já separados por épicos, os cenários de teste, como que eu devo validar essa aplicação. Então, isso acaba que ele, de forma alguma, substitui o papel do que a gente tem, mas ele enriquece e monta diagramas, isso chega com uma qualidade muito maior, porque ele não pensa só no caminho o simples, né, e sim todos os caminhos alternativos. Então, a gente ganha bastante, tanto em tempo, então a gente fez uma métrica que a gente demorava mais ou menos uma semana para escrever um produto novo e todas as histórias. Em 6 horas eu tenho todos os documentos feitos com uma qualidade muito maior e uma assertividade diferente para o time de desenvolvimento. Então, com isso, o que a gente faz? A gente é muito mais assertivo, a gente é muito mais efetivo e evita problemas em produção. Então, quando você passa a usar essas ferramentas no seu dia a dia, você acaba realmente promovendo o seu time para uma atividade muito mais intelectual e menos braçal. Porque hoje a gente realmente não precisa mais de ter tarefas repetitivas no time. Fantástico, perfeito. Os cases que você passaram, Fernanda, fantásticos, incríveis, né? São cases que mostram tanto a transformação digital com IA no mundo dos negócios, e aí eu estou falando realmente de uma melhor margem, de reduzir custos e SG&A, né? Até realmente a transformação cultural quando você começa a fazer, né, como você comentou, as histórias sendo escritas de forma de IA. Isso exige também a transformação cultural, né? Nós na Taking, nós temos o TAT, que é o Taking Agile Teams, né? Que é o nosso framework de gestão ágil, e ele bate muito nessa tecla de que uma das questões é comportamental, é questão de mindset, para que os nossos profissionais no dia a dia utilizem a IA, né, para que possa expandir a capacidade produtiva deles, né? E aí a gente está falando de educação, a gente está falando de pedagogia, a gente está falando de ensinar as pessoas a aprender, né, de maneiras diferentes. Dessa maneira, eu fico pensando, até para a gente já se encaminhar para o final desse episódio, né, do ponto de vista da liderança, né, quais os desafios que você vê do ponto cultural, por exemplo, né, para ajudar a fazer essa transformação? Porque, no fundo, a gente sabe, a literatura diz e a gente observa. São pessoas, são sempre pessoas, né? Então, dizem que métricas moldam comportamento, né? Então, será que a ideia seria realmente ter um framework que fizesse avaliação de desempenho, premiando, né, incentivando cada vez mais um comportamento orientado para IA, orientado para essa transformação digital? Qual que seria, na sua visão, qual que é o grande desafio, então, dessa liderança hoje, né, para que consiga acelerar essa transformação digital e superar esses desafios? Eu acredito muito nisso. Eu sou sempre de uma proposição de engajamento, de realmente mostrar os caminhos. E normalmente você não começa com grandes gols. Eu acho que você sempre tem que quebrar o problema em problemas menores e resolvê-los junto com o time e mostrar o ganho disso. Porque eu acho que pela força, isso não se sustenta. Porque na hora que você vira as costas, tudo volta ao modo anterior, né? Então, eu acredito muito nesse tema de aprendizado contínuo, de capacitação contínua. E eu acho que isso a gente precisa ensinar o time a querer, ensinar o time o ganho disso. Então, acho que ser um incentivador dessa alavancagem é muito gratificante para um líder. E eu acho que o time, na hora que ele faz o primeiro, isso tem resultado, ele aprende, e aí você começa a ter que trabalhar também com a massa. Então, na hora que ele vê um colega que se destaca por ter feito, isso acaba incentivando. Então, o poder da colaboração também ajuda a movimentar e fazer essa régua andar. Então, eu acho que isso é um ponto fundamental para a gente conseguir sair do outro lado. E eu também acrescento aí, nesse ponto,
a questão da diversidade e de inclusão. Então, quando você tem times muito diversos, com culturas diferentes, histórias de vidas muito diferentes, isso acaba tendo um alto incentivo ali dentro da equipe, e o líder acaba que, muitas vezes, ele só assiste e colabora, ele não precisa intervir, porque o meio já passa a fazer essa intervenção sozinha, né? Na hora que você monta times realmente diversos, você tem um ambiente que propicia isso. Então, acho que o papel do líder, ele está muito em fazer as perguntas e não em dar as respostas. Então, é saber colocar ali naquele momento qual sementinha que você vai jogar, mas o plantar, o colher, o cultivar vai da pessoa. Então, acho que o que a gente precisa fazer é jogar sementinhas, colocar pessoas diferentes perto, que naturalmente isso acaba cultivando, né? Eu acho que é sempre incentivar a inovação, incentivar a cultura de experimentação e colaboração. Quando a gente faz isso, naturalmente as coisas passam a acontecer. Legal, Fernanda, legal. Você falou no primeiro bloco, a gente falou sobre também dar autonomia para os times, né? Delegar essa autonomia, trazer o engajamento, chamar para o jogo, né? Isso lembra uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás, que diz que o maestro, ele fica de costa para a plateia, né? Então você avalia o resultado do maestro pelo time que ele está conduzindo, cada um fazendo do seu jeito, cada um fazendo, né, da maneira que pode, do melhor, mas, né, o maestro, de novo, ele está de costa para a plateia. É isso, então, encorajando o time. Eu acho que esse é o papel do líder, encorajar e valorizar. Então, no final, é realmente estar ali do lado, nas partes difíceis, mas nas horas boas também celebrar, valorizar, reconhecer aquele trabalho diferente, reconhecer quem realmente buscou, quem fez diferença. Então, acho que criar essa cultura de dar autonomia, assistir, jogar essa sementinha e no final valorizar e celebrar essas conquistas, eu acho que é o grande papel do líder de hoje em dia. Perfeito, perfeito. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do TechIncast, né? Hoje falando de liderança de times de alta performance na transformação digital e, claramente, aí, inteligência artificial, né? Queria agradecer a Fernanda, né, e perguntar para a Fernanda um pouco sobre a visão de futuro. Né? A gente entende que cada vez mais a IA vai estar presente no dia a dia de trabalho, independente das suas funções. Você precisa, né, aprender como, mais uma vez eu já falei sobre isso, né, expandir essa capacidade produtiva sua no trabalho. Mas, Fernanda, como que você vê, né, numa visão de futuro, médio, longo prazo, a participação das equipes utilizando IA dentro da transformação digital? Eu consigo enxergar que a IA vai estar fazendo os trabalhos do dia a dia para a gente. Eu acho que as pessoas estarão muito mais engajadas em construir um novo futuro. E eu acho que os elementos fundamentais para essa jornada é realmente a empatia, essa capacidade de se adaptar às mudanças constantes, porque a cada dia mais isso vai ser o mais normal. E eu acho que ter essa habilidade ali de abrir mão da sua tarefinha, realmente incluir isso no seu dia a dia e poder alavancar o que você pode entregar de intelectual, que não necessariamente qualquer máquina irá substituir, eu acho que é o emprego do futuro. Eu acho que as pessoas que estiverem mais bem preparadas e desapegadas do contexto atual, elas chegarão na frente ali nesse futuro inovador. Perfeito, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço o convite e fico à disposição sempre que quiserem. Legal. Chegamos ao fim, então, de mais um episódio do TechIncast. Queria agradecer mais uma vez a Fernanda Toscano, responsável de tecnologia da Veloy, né, pela participação conosco, pelo nos ajudar aqui a subir a régua no diálogo. Acho que foi muito interessante. E eu queria agradecer a nossa audiência e deixar o convite para que acompanhe os próximos episódios do TechIncast no Spotify e no YouTube. Muito obrigado.